Abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Ouça essa palavra. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Um trecho conhecido. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela diz assim: o que é difícil, impossível aos homens, é possível a Deus. O que é difícil, impossível aos homens, é possível a Deus. Vamos guardar isso? Não há nada difícil, impossível a Deus. Mas ele diz: tudo é possível ao que crê. Crer é aceitar. Quando você aceita o que a palavra de Deus diz, você aceita a palavra, você está sendo como Deus, como Criador. Então olha só o que ele diz. E disse Deus: façamos o homem a nossa o quê? Imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. O homem caiu. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que na morte de cruz o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou das garras do diabo e nos transportou para o reino do seu amor, nos fez ser assim como Deus havia feito o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Dê ouvido aí, é importante o que eu vou falar agora. Brasil, tanta gente que vai me assistir agora. O homem pecou, o homem caiu, o homem perdeu tudo. Perdeu a posição, perdeu a postura, perdeu a comunhão, perdeu tudo. Ele agora já não é mais aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Eu vou procurar mostrar para vocês aqui que o erro, na verdade, não está em João, está em Maria. O erro está na gente, está em nós. Vamos entender isso. Ele diz: vamos fazer o homem igualzinho a nós. O homem errou. Então agora o homem deixou de ser igual a Deus. O pecado, Isaías 59. Vamos dar uma fugidinha lá. Isaías 59. Muita gente já sabe, mas vamos ver o que está escrito. Isaías 59. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então houve uma divisão, uma separação. O pecado nos separa de Deus. Deus lá e nós cá. O Adão, primeiro homem da face da terra, Deus o fez conforme imagem e semelhança, assim seriam todos. Houve o pecado, já não é mais igual. Se inclinou para o pecado. É como ele diz em João 8,44. Quem mente é filho do diabo. Quem peca não é filho de Deus, é filho do diabo. Os filhos de Deus não pecam. Os filhos de Deus não pecam. Quem mente é filho do diabo. Pecou com o pecado da mentira. Está pecando, não é filho de Deus, é filho do diabo. Os filhos de Deus não pecam. Pecou, diz a palavra, há uma divisão, uma separação. Você deixa de ser a imagem de Deus e a sua semelhança. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no livro aqui de Isaías 53, 4, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, todo castigo que o Senhor carregou, levou,
nos faz ser aquela pessoa, imagem e semelhança dele novamente. E 59 diz: você peca, você está dividido, está separado. Para quem crê e assume, ele pega todo o castigo, tira de nós aquilo que nos separa, aquilo que nos faz ficar separado, que nos faz perder o contato, a comunhão, que nos faz voltar a ser, que nos faz ser, melhor dizendo, aquela pessoa de Deus, igual a Ele, com capacidade, com poder. Todo esse castigo que nos separa, Ele pegou para que possamos ser novamente. Ok, igreja? Ok? Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, tudo aquilo que nos separava, que nos fez perder a comunhão de ser a imagem e semelhança, Ele tirou de nós só para sermos novamente a sua imagem e a sua semelhança. Eu disse para vocês que Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Ele é poderoso. Mas Ele diz: eu dei e dou a vocês toda a condição de serem iguaizinhos a mim. Terem toda a condição de terem poder e a capacidade. Somos nós que falamos não para Deus, somos nós que falamos sim para o diabo. Somos nós que falamos não para o diabo e somos nós que falamos sim para Deus. Mas eu não falo não para Deus e sim para o diabo. Quando eu peco, eu estou dando direito ao diabo, estou dando direito dele ser meu Senhor e meu Pai. Eu estou rejeitando aquilo que Deus me deu. Vamos lá para Tiago 4:7. Chegando onde eu quero. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu tenho que me sujeitar, me submeter, quando Ele diz na sua palavra algo, bem como eu sou a sua imagem, eu sou a sua semelhança. Se eu perguntasse antes de pregar, quem aqui era a imagem e semelhança de Deus, todo mundo levantaria a mão, e você também na sua casa. Mas como ser a imagem e semelhança de Deus, se quando estamos diante de um problema, diante de uma dor, de uma doença, uma certa dificuldade, nós somos derrotados? Deus não é derrotado. Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Ele nunca perdeu. Nós perdemos. Mas por que nós perdemos? É simples. Ele diz: vou fazer o homem igualzinho a mim. O homem peca. O homem perde essa imagem, perde a semelhança, perde a condição, perde o elo, perde tudo. Isaías 59. O pecado, a nossa iniquidade, faz divisão. Eu quero falar com Deus, quero me aproximar de Deus, não dá. O meu pecado, ele me impede. Existe uma muralha de concreto, de aço inoxidável. Eu deixo de ter a imagem de Deus. Eu olho no espelho, eu não vejo Deus. Eu não vejo santidade. Eu não vejo poder. Mas por quê? Meu erro, meu pecado me faz perder tudo isso. Está em nossas mãos. É o que eu já preguei várias vezes. Podemos mudar a história da casa, mudar a história da família, do trabalho, mudar tudo, desde que vivamos aqui a palavra de Deus. Ele diz: se submetam à palavra, se sujeite a ela.
Mas reparemos nós, que eu fico bravo com isso aqui, mas às vezes eu queria jogar assim no meu culto a minha braveza, mostrar a minha revolta, a minha indignação, mas não é necessário e não convém. Às vezes eu fico parado assim, fico na minha sala ali pensando, Jesus, por que eu tenho pessoas que eu conheço que só praticam coisas da sua palavra, ou melhor, só praticam o que querem ou que acham que é bom para eles ser praticado, e não praticam a palavra do Senhor? Vamos ver de novo aqui, 7. Sujeitai-vos, pois, a algumas coisas de Deus. Amém, gente? Hã? Não é algumas coisas? Mas sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem é Deus? A sua palavra. E aí? Eu consigo resistir o mal? Eu consigo vencer o problema? Eu estou praticando a palavra? Não toda. Eu sou a imagem de Deus? Eu não pratico toda a palavra. Eu não pratico pelo menos aquilo que Deus fala comigo, aquilo que Ele se dirige a mim, aquilo que eu estou meditando nas Escrituras e vem ao meu coração. Quando eu digo toda a palavra, você diz, pastor, eu não sei ainda tudo que Deus quer, mas tem coisas que eu leio na Bíblia que eu não faço. Você lê, você ouve e não faz. Aí é triste. Diz para mim, como é que o mal vai sair? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Como é que eu resisto? Eu sempre preguei aqui. O diabo sabe em quem tocar, sabe a quem perturbar, o diabo sabe a quem derrubar. Porque ele sabe que se a pessoa é purinha de Deus, purinha mesmo, ele não vai tocar. Vai lá comigo rapidinho no livro de Jó, Jó capítulo 1. Falando assim, vocês já estão com o entendimento, o ensinamento, já sabe que eu vou até falar. Jó capítulo 1. Vamos lá. Versículo 5, ou melhor, o 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele? De onde é que você veio? Eu vim de desgraçar a vida de muitas casas, muitas famílias. Vim colocar discórdia, desavença, separação. Eu vim colocar desemprego, dívida, tudo quanto é tipo de males e de problemas. É como se Deus passasse a mão na barba e dissesse, e aí, diabo? E você conseguiu tocar, já que você tocou em tantas famílias, você conseguiu tocar na família do Jó? Nele, no Jó? Jó é casado. Você conseguiu tocar nele, no casamento dele? Conseguiu tocar na vida dos filhos de Jó? Nas suas filhas? Nos seus bens? Olá, igreja. Você conseguiu tocar, diabo? Bem, se você veio de rodear a terra e passear por ela, isto é, desgraçar, arruinar, destruir tanta gente, eu queria saber, diabo, se você conseguiu tocar no Jó, na mulher dele, no casamento dele, nos filhos, nas filhas e nos bens. Não, nele não. Por que não? Diz o Senhor, ele é reto, é um homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. É alguém que não tem a vida no pecado, e se não tem a vida no pecado, é a imagem e a semelhança de Deus. E quem é a imagem e semelhança de Deus, consegue resistir o mal. Tem uma coisinha aqui que nunca foi pregado, pelo menos eu nunca preguei, pelo menos aqui. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus perguntou, e o Jó? Ele disse, nele eu não toquei. Mas eu pergunto, o diabo tentou alguma vez tocar?
O diabo tentou alguma vez tocar no Jó? Sim ou não? Sim, claro. Ele não é ser humano? Ele não era ser humano? Não estava aqui como homem, o Jó, como todos nós? Não era um homem casado? Não tinha filhos? Não tinha bens? O diabo não tentaria? Não atormentaria? Mas por que então diz a Bíblia que Deus não deixou tocar? Na verdade, não deixar tocar é que o Jó resistiu. Lembra quando o Jó foi tentado lá pelos amigos? A sua própria mulher, ele resistiu. Alguém que é sim a imagem de Deus, alguém que se volta a cumprir a palavra, a se inclinar, tem a condição de resistir. Vamos lá, igreja. Eu estou vivendo a minha vida, estou aqui em Campinas, estou na minha casa, estou aqui na igreja, estou caminhando, estou ali na padaria, comendo lanche, enfim. Vou pecar, ou aparece um pecado para mim, para que eu peque. Quando eu estou perto de cometer o pecado, eu olho para os céus. Olho para o pecado e resisto. Mas por que você olhou para os céus? Eu tenho que olhar para Deus, igreja. Eu tenho que pensar na minha salvação. Eu tenho que pensar, se eu pecar, eu vou perder Deus. Se eu pecar, eu vou desagradar Deus. Se eu errar, eu serei contra o Espírito de Deus. Se eu errar, quem vai sofrer? A minha casa. Mas eu vejo pessoas fazendo e não se importando. Desde quando eu pisei aqui 6 anos atrás, desde quando eu pisei nesse altar, eu falei muito essa frase: o homem só fecha a porta depois que é roubado. Só depois que acontece. Uns, eu já vi casos de pessoas quando estão na desgraça, a pessoa diz: você pode chamar um pastor, pode pedir para um crente vir aqui orar, pode pedir para uma pessoa que me dá um apoio, e esse ainda tem cabeça para pedir. O ruim quando a desgraça do orgulho entra em ação e diz: não peça não se rebaixe. E a pessoa está se defiando, ela está acabando, está morrendo, o diabo diz: não se humilhe, não se rebaixe, não se entregue. Esse aqui é o pior. Aí quando não tem mais jeito, aquilo que eu disse uma vez, não tem mais jeito, você vai lá, entra no hospital, entra na casa da pessoa, você vê a pessoa já praticamente dizendo tchau para todo mundo, estou morrendo, a morte está do meu lado, você olha, você diz: meu pai, o que eu vou fazer? Estou vendo que essa pessoa vai morrer. E aí? Então ouçam bem, vou resistir o mal? Só tem um jeito de resistir, sendo a imagem de Deus, a semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine eles os peixes, domine as aves, domine os répteis, iguaizinhos a nós. Deus não é dominado, Deus não tem derrota. Por que o diabo não venceu? Deus disse: nele não, poderia sim, mas o Jó estava aqui como homem, ele resistiu depois, e resistiu o diabo ali. E como resistir? O diabo sabe, essa pessoa não tem nenhum jeito de Deus. O que é de Deus, igreja, não faz vontade do diabo. O que é de Deus, não olha para o lado. O que é de Deus, não olha para trás. O que é de Deus, Colossenses 3. O que é de Deus, Colossenses capítulo 3. Portanto, se já está ressuscitado com Cristo, isto é, se você é nova, aleluia, se você é o quê? Nova criatura. Se você é outra pessoa, alguém que se submete, alguém que se inclina. Eu achei bacana uma irmã na igreja, aqui hoje, tendo vocês com essa camisa da campanha que nós fizemos aqui uma vez.
essa irmã, ela falou assim: pastor, eu e meu esposo, nós trocamos de casa igualzinho a foto da camisa. Nós trocamos de casa, Deus nos deu uma bênção, igualzinho a foto que está na camisa. Por que Deus dá certas coisas para um, para outro, e às vezes para outro é aquela penúria, aquela dificuldade? Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, nem difícil, nem demasiadamente. Tudo para Deus é fácil. Então por que para nós é difícil? Porque estamos deixando ou não querendo ser a imagem dele. Não estamos buscando de ter a imagem de Deus, nem sermos bem semelhantes a Ele. Não estamos. Porque quando formos a imagem e semelhança de Deus, que Cristo resgatou isso, Ele resgatou isso para nós. Mas Ele diz, 59, Isaías, se você pecar, se você transgredir, existirá uma barreira, você perde isso. Diz o Tiago, resista ao mal, você não vai conseguir resistir. O diabo só dá o fora para aquele que é a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Está escrito, portanto, se já estás ressuscitado, se você já se tornou a imagem de Deus, de Cristo, então, meu irmão, não busque coisa dessa vida, buscai as coisas santas que são do alto, que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Lembra do famoso Mateus 4? O diabo tentou 1, 2, 3 vezes, e Jesus resistiu todas elas? Vou fechar aqui. Como é que você sabe que uma pessoa está na palavra de Deus, que uma pessoa está de acordo conforme Deus? Tudo que ela fizer, ela tem base bíblica. Ela está na palavra. Você sabe que ela está errada, você diz, fulano, diz para mim, o que você está fazendo está certo? Não, entenda bem, não tenho o que falar dentro da palavra do Senhor. Sabe aquela conversa fiada de não dizimista? A pessoa que não é dizimista? Você diz para ela assim, fulano, você tem que ser dizimista. Ele diz, eu não, porque... Aí não tem o que falar. Aí ele ouviu de alguém e diz assim, diz-me a coisa do Antigo Testamento. Aí você diz, bem, então se diz uma coisa do Antigo Testamento, você já deve ter lido o Novo, já deve ter estudado o Novo, você deve conhecer o Novo Testamento, porque essas coisas são do Antigo, e se são do Antigo, o Antigo não vale. Então, você já deve ter estudado o Novo Testamento. Não, eu nunca li. Então, por que você diz que eu diz uma coisa do Antigo Testamento? São pessoas que vão tratar com você, vão falar com você as coisas, sem a base. Por que você matou? Por que você roubou? Por que você se separou? Por que você se afastou? Por que você saiu? Por que você largou? Por que você deixou de fazer? Não vai usar isso aqui. Não vai. Não vai usar isso aqui. Não vai usar. Porque só usa isso aqui quem é semelhante a isso aqui. A pessoa vai ficar revoltada com você, vai dizer, se meta na sua vida, na minha vida, mando eu. Ela vai partir para a ignorância. É fácil saber. Por isso, a palavra de Deus diz, você conhece a árvore pelos seus frutos. Tem diferença, tá, pessoal? Malaquias 3,18. Tem ou não tem diferença? Hã? O que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, o que ele faz?
Vamos lá, bem forte. Ele se inclina. Ele se submete, Tiago 4,7. Ele se sujeita a ela. E aquele que se sujeita à palavra, ele está se tornando a imagem e a semelhança. E ele se tornando a imagem e semelhança, ele tem toda a condição de dar a ordem. Se você voltar comigo lá, Gênesis 1, aquele que se submete à palavra, aquele que se inclina a ela, que se torna igual ao Senhor, olha o que diz, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele só domina tudo e não é dominado. O que é igual a Deus não é dominado. Tem gente que é dominado por uma raiva, por uma revolta, por uma indignação, por uma inveja, por um ciúme, por uma birra, por tanta coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz: o que é imitador de Deus, que se sujeita, se submete, que aceita o que Cristo fez, e diga-se de passagem, toda pessoa que rejeita Cristo, aquele que conhece a verdade e não a cumpre, para ele será pior do que para aquele que não conhece. Aquele que não se submete ao que Cristo fez, Jesus está dizendo: amigos, eu paguei um preço, mas um preço. Eu morri para você voltar a ser a imagem de Deus. Eu morri, paguei tudo para você ser a semelhança do Criador, a nossa semelhança. E você se deixa ser levado por isso. Em vez de dominar, você está sendo dominado. Fiquem todos de pé. Não vai ficar barato isso não. Isso não vai ficar barato. Lembram daquele caso? Terminei o culto especial, lembra dele? Lá na Bahia, terminei o culto, desci bem aqui. Pastor, posso falar com o senhor? Pode. Eu sofri, eu fui humilhada, fui pisoteada, acabaram comigo, quase me separei, depois me separei, voltei, mudei de bairro, a pessoa foi atrás de mim, eu sofri, eu tive que mudar de bairro de novo, eu não aguento, pastor. Eu falei: a senhora já é crente? Sim, eu sou da igreja não sei quanto, das pipocas da vida, e eu estou frequentando. A senhora é batizada? Sim, batizada nas águas. Amigo, quero falar um negócio com você que está me assistindo aí, no IGD, na RIT, na internet, no Facebook. Como é que funciona esse negócio de ser batizado nas águas? Sepultar a velha criatura? Você falar que é batizado nas águas, nova criatura, mentir, roubar, adulterar. Como é que é esse negócio? Na verdade, eu não quero nem aprender. Porque você diz que é batizado nas águas, tem mágoa no coração, você mente, você rouba, você diz que é batizado nas águas, você não frequenta a igreja, nem aqui você está, que eu não estou te vendo aqui. Guarda rancor, guarda mágoa. Que batismo é esse? Não é só você que está me assistindo não, o Brasil todo. O que você fez na igreja não é batismo, é isso aqui, ó. É vômito, não é batismo. Você mergulhou no vômito, não foi no batismo. O pastor que deitou você nas águas não te batizou não, te deu um banho. Você tinha que ter tomado banho com sabão. Você só se molhou.
Porque quem desce às águas sepulta a velha criatura, de verdade. Não fica pecando e fazendo coisa que o diabo quer, não. Quem se batiza se torna a imagem e semelhança de Deus. Nova criatura. Se submete à palavra do Senhor. E o diabo não anda tocando, fazendo algazarra aí não. Por isso Malaquias diz, 3,18, tem diferença quem é de Deus e quem não é. Quem serve e quem não serve. Se você anda dizendo que é de Deus, que é cristão, fazendo o que você anda fazendo, põe o dedo na garganta, assim lá embaixo, igual eu fiz aqui agora, você vê que vai sair. Não é batismo não, pessoal. Quem é de Cristo, se submete a Cristo. E não tem dor, não tem doença, não tem macumba, não tem feitiço, não tem praga nenhuma. Quem é de Jesus até o dia que for sepultado. Se é de Jesus, se inclina para a palavra. E doença não causa derrota, o problema não vem derrotar de jeito nenhum. Vence o mundo, diz a palavra. Aquele que é de Cristo, vence o mundo. O diabo, ele está olhando e dizendo, esse é de Deus, eu não posso tocar, porque ele me resiste. Eu vou nele, ele me resiste, mas ele não resiste assim, eu não te quero, seu demônio. Não, ele resiste aqui. Aleluia, gente. Ele resiste aqui, ó. Aqui não, diabo, está escrito aqui no livro de Crônicas, aqui também no livro de Crônicas, aqui no livro de Jó, aqui no livro de Salmo, aqui no livro de Eclesiastes, aqui em Jeremias. Está escrito aqui em Lamentações, está escrito em Mateus, está escrito aqui não. Não é simplesmente eu não quero. Por que você não faz? Não, eu não quero não é resposta. Eu não quero não é resposta. Eu não quero porque a palavra de Deus diz. Porque enquanto não agir dentro da palavra de Deus, falei demais, chega. Eu tinha que falar com o câmera 2 de novo, mas deixa outra vez. Só vou lhe falar uma coisa. Câmera 1, vou falar uma coisa para você que está me assistindo, todo mundo aqui na igreja. Não foge não, porque bendito na cidade, bendito no campo. Não foge não, porque maldito na cidade, maldito no campo. Se tu é melequento aqui, a meleca vai andar contigo em todo lugar. Não adianta. Essa que é a verdade. Vamos orar.